Aqui é o Dr. Leopoldo Magacho, a gente está aqui para fazer mais uma gravação do podcast SBG e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Homero Guzmão de Almeida, ex-presidente fundador da Sociedade Brasileira de Glaucoma e ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dr. Homero, primeiro, muito obrigado pelo pronto aceite do nosso convite para o senhor estar aqui com a gente. E nós já vamos começar apertando o senhor um pouquinho, que eu acho que a vantagem, o interessante do podcast é esse. Doutor Homero, a Trek morreu? Leopoldo, antes de responder essa pergunta, que não é exatamente uma pergunta fácil, apesar de curtinha, eu quero elogiar a SBG por essa iniciativa de produção de podcast dentro da sua habilitação, que é glaucoma. Mas, voltando à sua pergunta, enquanto isso organizei as ideias, eu diria que, não, Leopoldo, ela não morreu, né? Ela é sempre ameaçada de uma maneira ou de outra. Mas, eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu não torço por ela sobreviver se ela não tiver méritos frente às outras opções. Quer dizer, enquanto eu defendo muito a indicação e a sobrevivência da própria trabeculectomia, enquanto não existir um tratamento que seja menos invasivo, um tratamento que seja mais eficiente do que a própria trabeculectomia. Eu não vou defendê-la de maneira irresponsável, não é? Mas o cenário que a gente vê é justamente isso. Muitas técnicas foram sugeridas ao longo, desde a existência da concepção, né, do conceito da trabeculectomia por Cairns, em 1972, várias técnicas tentaram, vamos dizer assim, ocupar o lugar da trabeculectomia. E mais recentemente nós temos uma invasão de vamos chamar de aviões, que eu brinco muito com MiGs, que é também o nome de aviões soviéticos. Eu não sei se eles estão agindo agora na Ucrânia. Então, cuidado para a gente falar esse nome, né? Pois é. Então, mas o MIGS, que é Minimally Invasive Glaucoma Surgery, estão aí, realmente, já há alguns anos, talvez quase uma década. Todos nós temos vários colegas que as defendem, e eu não as combato por simplesmente, né? Eu apenas tenho o cuidado de, vamos dizer assim, valorizar aquelas que se apresentam realmente mais efetivas, mais confiáveis, não é? Mas a trajetória da trabeculectomia ainda segue em frente. O senhor que é um grande cirurgião e há muitos anos fazendo um número imenso de cirurgia, como é que foi essa evolução do senhor dentro da trabeculectomia? Como é que chegou hoje a técnica atual do senhor? A trabeculectomia, se a gente raciocinar no seu conceito, ela mudou pouco. É curioso isso. Eu fico vendo, desde que eu faço trabeculectomia, desde logo que eu concluí a minha tese de doutoramento, que eu iniciei lá no São Geraldo, era uma técnica inovadora, né, que era as técnicas que não tinham a hipotensão que tinham anteriormente com as técnicas de Shay, técnicas outras. E a trabeculectomia foi, na sua sugestão, ela foi revolucionária, né? Porque ela propiciava uma drenagem controlada da pressão intraocular, o que não acontecia com as técnicas que a antecederam. E todos os colegas sabem o que consiste a trabeculectomia, né? É a confecção de um canal, né, de uma fístula debaixo de uma proteção, de um flap escleral, esse é o padrão, e coberta finalmente, né, na finalização pela conjuntiva. O que mudou, vamos dizer assim, que eu diria que os resultados ficaram mais controláveis, e a gente com menos efeitos, vamos dizer assim, acidentes, vamos dizer assim, de percurso na sua recuperação. Eu acredito que tenha sido os cuidados sugeridos por Pencroff,
no Moorfields Eye Hospital, em que ele não fez, vamos dizer assim, grandes modificações, mas foram sugestões que fizeram diferença, né? Tipo tamanho do flap escleral, tipo sutura removível, e a partir dessa época também começou quase que o uso também, quase hoje é obrigatório, a gente poderia dizer assim, de antimitóticos tipo a mitomicina. E hoje o senhor usa ele via esponja ou o senhor faz, como está vendo muitas pessoas sugerindo a injeção da mitomicina e espalhar para fazer a cirurgia? Ou o senhor mantém a esponja ainda no dia a dia? Eu utilizo a esponja, né? Eu faço, de certa maneira, ouvindo um pouquinho as sugestões de Pencó, que é flap base fornice, e uma divulsão generosa até o equador do olho, onde eu aplico a esponja de mitomicina. Tem dois aspectos que talvez eu gostaria de sugerir, que pode ser diferente de alguns colegas. Eu não deixo a esponja algum tempo debaixo da conjuntiva. Eu acho desnecessário, porque a partir do momento que a esponja já toca ali no espaço subconjuntival, a mitomicina se espalha quase que instantaneamente. E muito cuidado ao levar a esponja, né, posteriormente, porque ela pode se perder lá atrás. Já me aconteceu, e eu digo para vocês, é muito difícil achar a esponja no meio da tênon, né, então é o cuidado mas eu acho, não me agrada muito todo aquele espalhamento de mitomicina pela injeção prévia. Ela vai sem muito controle por áreas que não nos interessam, vamos dizer assim. Mas não vejo nada. E o senhor lava, porque também, antigamente, eu lembro que já tem uma certa... Estou fazendo bodas de prata esse ano de formatura, então eu lembro que no começo, já desde a minha época, a gente colocava aquele chumaço de algodão e lavava ali 20, 30, 40 ml. Você tirava o que estava te ajudando, né? A gente passou a espalhar e mal dá um cheirinho com a água. Como é que o senhor faz? Hoje, como eu disse, eu ponho a esponja, ele espalha, tiro a esponja logo em seguida, porque eu acho que a mitomicina já está ali difundida, e só faço a irrigação, que é meio relativa também, só na borda de onde a infusão. Só externamente, lá para dentro deixa quase que uma injeção indireta, né? Só que para o lado que o senhor quer que com vá... uma área mais reduzida. Um pouquinho, e mais estendida mais até o equador do olho ali, para ter uma área grande de inibição, vamos dizer assim, de cicatrização. Pois é, doutor, eu mesmo uso até hoje as esponjas de Merocel. Normalmente eu corto 3 esponjas, grande, peço para lá para a instrumentadora cortar, espalho bastante também toda a área que eu gostaria, que eu quero ser tratada, que eu tenho a mesma impressão do senhor. Parece que você injeta, será que foi aonde eu estou querendo que ela vai? E depois eu tiro. Jogo fora e já caiu, aconteceu a mesma coisa que o senhor me falou. Na hora de tirar, eu saio 2 ao mesmo tempo e a instrumentadora do me falou. E eu fiquei lá procurando. E o medo de ter ficado, até que ela resolveu falar, não, tá aqui a outra. Mas eu continuo usando, eu acho que fica bem também a respeito das esponjas. Eu acho que, vamos dizer assim, é um pequeno detalhe que cada um fica mais à vontade com aquilo que tem, que maneja, né? No caso desse que eu perdi, eu não achei. E achei que seria meio agressivo, meio exagerado. Eu abri atrás do objetivo. E, te digo, evoluiu maravilhosamente bem. Eu não sei com que tempo essas esponjas são absorvidas. Ela ficou bem provavelmente ao nível ali do equador e não comprometeu o resultado da... Foi quase quem sabe uma técnica uma mitomicina, né? De liberação lenta. O senhor desenvolveu a técnica... Quem sabe uma técnica que eu devo revisitá-la, né, uma TREC com mitomicina liberando frequentemente. Aí manteve a cirurgia, que deve estar funcionando muito bem até hoje. Eu perguntava para o senhor, vieram esses novos adjuvantes para a trabeculectomia, Hologen, o pessoal começou a colocar anti-VEGF, enfim. O senhor acha que tem espaço dentro da técnica cirúrgica da trabeculectomia? Olha,
Leopoldo, é uma coisa que eu fico intrigado. Não me encanta o Hologem. Eu acho ele volumoso, dá um belo volume ali, e eu fico imaginando, ele vai manter espaço, ó, legal, ele vai absorver depois, ficar talvez, permitir até a mitomicina mais tempo ali, sendo oferecido aos tecidos, não me encantou. Tá? Tem uma coisa que me intriga até hoje, eu até digo para você, quem sabe, chama-se beta-terapia. Beta-terapia é um inibidor de vascularização, né, que nós sabemos disso, que é usado no pterígio, né, eu não sei, talvez nem exista mais aquele aplicador de estrôncio, o estrôncio 90, que nós temos lá no nosso hospital, e existe uma revisão do Vital de uns 15 anos atrás, fazendo uma revisão organizada de beta-terapia na cirurgia de glaucoma. E o resultado dele, na análise desses diversos trabalhos, foi favorável. Mas eu não sei por que cargas d'água, eu ainda tenho esse desejo, a gente sempre tem desejos, né? Eu tenho esse desejo, por que não repetir isso? Tem toda a lógica e de repente uma segurança até maior do que a própria mitomicina, você desenhar um trabalho com beta-terapia, seja ela aplicada sobre a esclera antes do flap, seja ela aplicada depois debaixo do flap, mas a gente sabe que ela inibe a proliferação vascular. Então a pergunta que eu me faço, e até abro, vamos dizer assim, a ideia para quem queira revisitar esse tema, eu acho isso aí é uma coisa que me intriga mesmo. E em algum momento, eu estou conversando lá em Belo Horizonte, quero pegar algum jovem que seja mais entusiasmado, mas isso não é nenhuma, eu não acredito, não estou falando isso como curiosidade, não, eu estou falando isso como real, é uma possibilidade real desse recurso ser utilizado. Por que não? Eu te pergunto, não é verdade? De repente aplica-se somente sobre a esclera, poupamos a conjuntiva ou aplicamos ao final da cirurgia, depois de feita a trabeculectomia, para que se obtenha beta-terapia, né, quer dizer, tratamento também da conjuntiva. Né? Fica a ideia. Né? Eu teria já 3 grupos para serem, debaixo do flap, sobre o flap escleral e sobre a conjuntiva. Outra pergunta para o senhor. O senhor tem alguma mudança de técnica, por exemplo? Chegou um paciente com glaucoma muito avançado, aquele campo tubular, que ele está progredindo, que está com aquela história de perda visual, você não pode deixar a pressão subir, não pode ter pico. Ou chegou um paciente que está com uma pressão muito alta, de repente 40 de pressão, e os dois com indicação de trabeculectomia por motivos, na verdade, não são diferentes, são iguais. O senhor manuseia de maneira diferente, muda nos pontos, o senhor faz algum ponto removível, tem um prazo. Como é que é o prazo que o senhor remove as suturas? Como é que é o dia a dia da sua trabeculectomia? Isso é segredo, eu vou falar só para você. A gente vai colocar a cada trabeculectomia feita desse jeito aqui, tem que pelo menos ligar para o Dr. Homero. Quantos por cento? Hoje está em 15%. 15%. Mas tudo se resume, Leopoldo, no pós-operatório. Eu fico vendo hoje o que é. Em algumas apresentações, muitas vezes eu ponho esse slide com essa frase, que o ato cirúrgico é o primeiro passo do tratamento cirúrgico do glaucoma, através da trabeculectomia. Porque todos nós sabemos, inclusive agora foi obtido, se não me engano, junto aos convênios, você me corrija se eu estiver equivocado, de remunerar de maneira separada. Cirurgia de glaucoma, você tem a cirurgia propriamente dita e depois uma remuneração adequada, porque pós-operatório demanda do médico uma variedade de circunstância para outra, de gravidade, ou, né, de cada paciente para outro, mas a gente vai rever os pacientes pelo menos 3 vezes ao longo do primeiro mês de pós-operatório. E às vezes muito mais, principalmente se o caso é um glaucoma avançado que a gente não quer correr risco com algum pico hipertensivo ou o que for. Mas
Eu tento não fazer pontos muito apertados nesses casos. O senhor usa 2 ou 3 pontos? 3. Removíveis ou todos? Eu removo com laser, estão todos removíveis, né? E procuro e vejo no dia seguinte e vejo praticamente essa é uma rotina, daí 3 ou 4 dias para ver. E observo muito se a bolha já vai se formando ou não, né? A gente tem já interpretar o que é que está acontecendo. Massagem é muito frequente que a gente faça, e eu faço e eu instruo o paciente também para fazer massagem de casa. Mas eu instruo com cuidado o seguinte: vamos supor, o paciente já está no segundo dia, não vamos dizer, na segunda semana ou com 10 dias, e apresenta uma boa filtração com um leve toque de massagem, então eu o instruo para ele fazer pessoalmente em casa, porque ele vai poder fazer 2 vezes ao dia ou até 3 vezes ao dia, mas eu faço antes um treinamento para ele, tá? Eu peço para ele, depois de explicar como é que eu faço, eu peço para ele fazer a sua automassagem, se é que podemos falar mostra, assim, né? Porque é perigoso, né? Se não souber. Aí ele vê, ele faz a massagem cuidadosamente. Eu faço um treinamento, tá? E tem, você vê, pacientes idosos com mão mais pesada, outra coisa, então depois de treinadinho, você vê que eu acho isso carinho, isso é cuidado com o paciente. Perfeito. Aí depois dele treinadinho, pronto, ele faz e faz. Tem alguns que de repente ele faz melhor do que eu. Eu falo, não pode fazer que você está fazendo melhor do que eu. Brincadeira à parte, mas a gente tem que instruir o paciente, né? Senão, se ele não tiver noção, ele vai apertar demais o olho ou vai apertar de menos, quer dizer, acaba não funcionando do mesmo jeito. E o senhor tem um prazo mínimo? Eu preciso fazer a lise de sutura. Eu faço a partir do tal dia ou não tem data? Prazo mínimo é 2 dias. 2 dias. Se eu ver que não tem filtração nenhuma, fiz uma massagem. No segundo dia fiz a massagem de novo, ela não prevaleceu, eu tiro um pontinho, vejo aquele que, no meu ponto de vista, sugere ser o mais adequado. Geralmente eu deixo, eu libero primeiro aquele mais posterior, né, que é o central. Mas nada impede, às vezes, de eu notar um muito apertado, tudo, e ele ser o eleito. Né? E se o senhor faz algum ponto, porque eu já vi algumas pessoas, antigamente eu tentava fazer assim, hoje não mais, mas eu falava, o mais nasal eu aperto mais, o temporal eu aperto menos. No final, existe uma tentativazinha da gente fazer alguma coisa a respeito, mas o nasal ser aquele que a gente não quer que faça mais volume, né, na eventual formação de bolsa, mas muito, eu não me preocupo exatamente assim. Até porque depende também, a gente nunca sabe qual o setor que vai drenar mais facilmente. E como é que é o pós-operatório do senhor em termos de medicação? Corticoide por um tempo prolongado? Porque a gente já ouve tem gente que chega a deixar 6 meses. Não seria a minha opção. Pode ser alguém que tenha ações com a indústria farmacêutica que queira. Brincadeira. Mas eu não vejo racional. Um mês e meio? O meu padrão é em torno de 1 mês. Né? No primeiro dia, vai até de 2 em 2 horas, só no primeiro dia. Depois 4 em 4 horas, e depois de 10 dias começa diminuindo a cada semana. E observo, e pode até 1 mês e meio. Né? Alguns casos você pode prolongar um pouquinho mais, né? Tem as nuances. Mas é em torno disso, 1 mês a 1 mês e meio, parar com o corticoide. E o senhor muda a subconjuntival? Deve ter talvez uns 15 anos que eu faço de triancinolona quando eu faço fístula primária. Eu não uso a dexametasona subconjuntival, eu faço bloqueio, apesar de algumas pessoas ainda preferirem fazer tópico. Eu acho que já não é pela parte cirúrgica em si, mas pelo conforto do paciente, o bloqueio eu acho interessante. E eu faço triancinolona, eu comecei a fazer quase de meio que empírico. A gente hoje sabe que tem teses, trabalho já mostrando ainda coisa muito
pouca a respeito. O senhor faz alguma diferente ou usa alguma coisa em soro, muda a subconjuntival? Eu não uso, eu não uso no perioperatório, eu não uso corticoide, nem eu vou chamar de perioperatório também o último ato da cirurgia. Eu faço oclusão com pomada de corticoide. Bloqueio eu sempre faço com bloqueio, eu não faço com tópica, né, a trabeculectomia, e aí inicio mesmo o tratamento mesmo tópico, mesmo com colírio, a partir do primeiro dia que destampa. No primeiro dia ele está mergulhado em pomada de corticoide, né, quer dizer, um corticoide, não há necessidade, oferecido ao olho em quantidades mais que adequadas, né? E inclusive até uma dúvida, assim, o paciente quando faz a fístula, talvez seja tudo aquilo que a gente faz de cirurgia, aquela que a gente pede para o paciente ficar mais em repouso. Ele vai fazer a catarata tanto tempo, faz laser tanto tempo. Como é que o senhor instrui o paciente, vai fazer? Quando é que eu posso voltar? Eu operei, o senhor fez lá minha trabeculectomia, eu estou ótimo, pressão baixa, etc. Só que eu adoro academia, eu gosto de, musculação, gosto de jogar tênis. Quando é que eu posso voltar a fazer isso? Pois é, eu gostaria até de ter alguma informação a respeito, não sei se você tem. Eu uso o bom senso. Perfeito. Né? O paciente vai retornar, ele pode, eu acho que alguns exercícios, com 10 dias, ele pode fazer alguns exercícios. Tudo depende também se ele não está em hipotonia, né, se ele não está em situações que requerem uns cuidados maiores aí. Mas as mulheres, principalmente, quando que podem voltar a cozinhar, famoso cozinhar, tudo assim, eu brinco muito quando tem acompanhante, falo assim, não, senhora, nos próximos 3 meses, a senhora não pode nem pensar aí na cozinha. Só tem que convocar alguém, aí tá, geralmente a filha, por exemplo, para cuidar dessa parte para a senhora. Depois eu recomponho, depois que elas assustam, principalmente a filha, né? Mas usar o bom senso, né? Cuidado para não causar separação, né? O marido, a comida é tão ruim que eles vão separar, né? Pois é, isso aí também, às vezes o casamento mantém por causa da comida. Da comida. Né? Como é que o senhor vê, aproveitando, a gente tem trabalho recente de pacientes que chegam lá, primeira vez, glaucoma avançado, chegou para o senhor lá, nunca foi tratado, isso acontece no nosso país, até fora, o paciente não tem o hábito, às vezes, de fazer rotina, né? O brasileiro não tem essa rotina. Ele chegou para o senhor lá, vai fazer uma rotina, ou foi encaminhado, acabou de fazer o diagnóstico, glaucoma avançado. Então a gente tem hoje literatura mais recente, publicada, dizendo que tem os benefícios de já partir diretamente por uma trabeculectomia antes do tratamento clínico. O senhor segue essa linha? Como é que é o dia a dia desse tipo de paciente? Pois é, a gente sempre tem que... Quer dizer, até cirurgia de glaucoma agudo a gente não opera no mesmo dia ou no dia seguinte, né? A gente debela a crise, acalma o olho, né? Embora eventualmente precise operar a quente, vamos dizer assim. Mas, vamos dizer assim, isso é só um comentário. Mas um paciente que chega com glaucoma muito avançado, você disse sem medicação? Chegou primeira vez, ele não foi tratado, mas está lá com um campo tubular... lógico, não vai correr operar amanhã, mas a ideia é um paciente que talvez ele teria controle também com medicação. Aí eu vejo o estilo de vida dele, quão cuidadoso ele é. Nós temos, né, pacientes que são minuciosos, e tem ainda um entorno familiar que é muito importante, né, a esposa seja, né, que possa cuidar. Eu acho que dificilmente eu vou para a cirurgia direto. No mínimo, eu tento uma medicação ou duas, até organizar as ideias, até ele poder fazer exames adequados. Ele nunca fez exame, por exemplo, o próprio exame de campo visual. Enfim, eu sempre digo, com raras exceções, que o glaucoma nos dá tempo de fazermos as melhores escolhas. Tem pessoas, principalmente os colegas mais jovens, que vêem um glaucoma e quer aquilo como se o paciente, semana seguinte, ele já não teria um prejuízo grande ou já não teria visão. Isso não existe, né? No glaucoma primário de ângulo aberto, que
nas suas diversas modalidades, ele dá tempo da gente, em dúvida, dar para o paciente uma segunda chance. Né? Eu digo segunda chance no sentido de vamos observar uma conduta menos agressiva e a gente, só precisar, a gente opera a hora que for necessário, sem dúvida. E é interessante, né? Se a gente for pensar alguns anos atrás, o pessoal, a trabeculectomia tem uma vida de 6, 7 anos. Quantos pacientes, eu já tenho paciente há 10, 15 anos com a fístula maravilhosa, do mesmo jeito. O senhor deve ter, então, pacientes operados há quantos anos, que ele tem aquele fiozinho de visão, aquele campo 10-2. Essa pergunta do tema de hoje, a vontade de pegar esses pacientes e pedir para eles responderem. Né? Esses pacientes que estão com aquele quadro gravíssimo de glaucoma com a pressão 10, 12 e que estão lá tendo a vida deles há 15 anos, 20 anos por causa da trabeculectomia, né? Isso aí é o que você falou, algumas fecham, né? Sim. Então, principalmente se no segundo momento tem uma cirurgia de catarata, não é que vai fechar, mas compromete um pouquinho o nível de controle. Mas você está gravando? Não, né? A gente pode cortar depois. Não, já que nós estamos falando francamente, eu já tive uns 2 ou 3 pacientes que eu acompanhei. Os pacientes, não sei, às vezes mudaram de médico, ou vieram a falecer, são geralmente pacientes tipo olho único, trabeculectomia 1, 2, 3 vezes, em algum outro lugar, e vieram, eu cheguei a operar trabeculectomia e Seidel. Então, o cenário é esse aí, pressão de 9, 8 ou 7, glaucoma finalíssimo, tá? Geralmente, às vezes uma visãozinha central, nesse caso especificamente, uma visãozinha central que permitia leitura, uma visão central de 5 graus. E pressão de 7, 8, e Seidel. Tá? Eu acompanhei essa paciente, vou dizer uma só, teve outros assim que eu não tive esse segmento. Não sei depois, mas 15 anos com Seidel positivo. Durante algum tempo até usei um colírio teoricamente de garantia com antibiótico, depois de um certo tempo, nem isso, só lubrificante. Ela manteve essa visão residual, mas melhor, lógico, melhor qualquer visãozinha, melhor, mas uma visão até permitindo leitura durante uns 15 anos convivendo com o Seidel. Seidel ou aquela transudação? Seidel mesmo? Seidel, aquela coisa desaforada, limpando o corante na córnea que a gente pingou. Aliás, é justamente isso aí, você tocou num ponto interessante, todo mundo se esquece disso. Eu não sei com quem que foi, porque todo mundo fala com esse pavor do Seidel. Não, eu acho que tem que ser fechado, né? Tem que ser corrigido, não tem nenhuma dúvida, exceto numa circunstância como essa, que eu achei que o melhor para o paciente foi conviver com o risco, né? Mas se eu fechasse essa fístula dessa paciente, muito provavelmente ela perderia a visão. Porque ia ter todo aqueles... É a hora da grande relação médico-paciente, conversar bastante. Tudo, não, e paciente para mas tocando justamente isso aí. Todo mundo fala no Seidel e tem medo daquele Seidel, lógico, que é em grande quantidade, porque você vê ele escorrendo na córnea, o muracoso. Eu sou um dos medrosos, vou dizer assim. Agora, quantas fístulas nós temos que, se você observar um pouquinho, ela transuda. Quer dizer, você nota que a própria bolsa, que está esbranquiçadazinha, meio colorida ali com a fluorescência, e devagarinho vai ficando pontuadazinho, você nota, se fizer uma massagem fica até mais expressivo. Tem um Seidel subclínico, vamos dizer assim. E você imagina o seguinte, quanto que é o diâmetro de uma bactéria? Você acha que aquela transudação ali cabe... zilhões de bactérias podem atravessar dessa transudação. Essa transudação é um Seidel, tá? E com os riscos, menor um pouco,
Sem dúvida menor, porque você não tem aquele fluxo ou uma abertura tão grande. Mas aquela conjuntiva alterada, toda perfurada por cistos, etc., que permite, inclusive, a transsudação do aquoso, nós temos orifícios ali que são facilmente local de penetração de agentes, de bactérias e agentes infecciosos. E quantos existem que não são nem sequer observados? Eu posso contar nos dedos endoftalmite tardia, independente de SAID ou não, em pacientes com glaucoma, operados de glaucoma, né, trabeculectomia. E raramente são a forma mais grave de a gente ver mais mais de segmento anterior, que muitas vezes são bem controláveis, né? Geralmente não são com acometimento vítreo, vamos dizer assim, não são endoftalmites mesmo completas. Né? Eu vou mudar um pouquinho para a gente voltar no tema de que a gente estava conversando. Na hora que a gente pensou nesse tema, né, eu me veio na cabeça assim, automático, duas hipóteses: que a trabeculectomia não morreu, não vejo nada em curto, médio prazo que venha substituí-la, e não tenho esse medo todo da doença. A gente, é óbvio, tem que saber que casos diferentes usa diferente, mas duas coisas assim, vão facilitar, que eu quero ver se o senhor me vê outro que também vem na cabeça. Aquele paciente que chega com a pressão muito alta já, com uma quantidade grande de medicações, pressão de 40, vamos facilitar, ele nunca foi operado, conjuntiva bonitinha, etc, tudo certo, está usando toda a medicação, e o paciente que precisa, com campo tubular, precisa de uma pressão muito baixa e constante, para a gente salvar aquele paciente. O senhor consegue enxergar outra coisa que possa substituir a trabeculectomia nesses casos? Ou alguma coisa, eu não consigo ver o horizonte nesse momento para trocar a trabeculectomia? Você teceu um quadro e que responde um pouco aquela pergunta que você fez antes sobre o paciente pressão super elevada e um glaucoma avançado. Eu não tenho dúvida nenhuma, esse paciente eu vou controlá-lo clinicamente, ver se não tem nenhuma comorbidade ocular e trabeculectomia direto, não é? E, se eu bem entendi a sua pergunta, quer dizer, o que fazer para que ele que aumente a certeza de sucesso, né, naquele paciente com segurança? Seria isso? Também, não deixa. Eu acho que antever, fazer uma cirurgia que seria padrão do ponto de vista das tecnicalidades, vamos dizer assim, da execução, mas deixar uns pontos menos justos, um pouquinho para já drenar, pelo menos facilitar a drenagem desde o início, e começar com as manobras, também com devido bom senso, de massagenzinhas. Às vezes tem paciente que vem de manhã, eu faço massagenzinha, e vem à tarde, eu faço uma massagenzinha. Um caso como esse seria mais ou menos paciência, isso, cuidado com o paciente. Eu acho que é... E em algum momento, liberação de sutura, se eu achar que está tendo alguma dificuldade, tudo. O mesmo raciocínio de maneira mais cuidadosa, mais presente, né? Sem a gente... Né, porque um paciente como esse, se ele sumir um mês, ele perde a cirurgia, por exemplo. Né? Doutor Mero, para a gente finalizar, eu vou também responder a pergunta e quero que o senhor faça o mesmo exercício, se a TREC morreu. A minha impressão hoje é que eu acho que eu não vou estar presente para ajudar no enterro dela, não. Essa é a minha impressão. Que a gente usa muito, tem seus casos, é lógico que a gente abriu a nossa bolsa de armas contra o glaucoma. A gente fazia antigamente para muita gente, hoje a gente não faz, mas eu acho que ela ainda vai estar um tempo bem razoável e longo com a gente, e eu não vou fazer parte do funeral dela. Pois é, eu com mais facilidade ainda, antes que de você, eu não devo fazer parte do funeral dela. Porque ela talvez seja a resposta mais óbvia até onde o nosso conhecimento vai. Veja que loucura que é glaucoma, que é loucura que é o conhecimento limitado da medicina, da oftalmologia
nosso, de médicos. Nós temos essa parafernália de exames, de técnicas, etc. E do glaucoma nós só temos uma modalidade de tratamento: controle da pressão intraocular. Nós não sabemos da vitalidade do nervo óptico, das fibras nervosas, nós não sabemos dos diversos mecanismos ainda obscuros de pressão, de subida do próprio pressão ocular. Então, é por isso que ela é aquela solução, talvez até a gente usar um termo assim, eu acho meio desrespeitoso para ela, mas ela vai sobreviver também ao desrespeito, que é talvez a solução mais primitiva, mas é a solução que tem. É um velhinho moderno. Pois é, revisitado, né? É um velhinho revisitado. Eu acho que isso tem que ficar muito bem claro, porque a gente pega diferentes pontos, né? O senhor que viveu a fase do glaucoma lá atrás, que era quase um desespero, né? Pilocarpina, Diamox e um monte de coisa, iopidine, aquelas coisas que não funcionavam, ajudava a atrapalhar, e viveu até hoje, e como o senhor é um cirurgião extremamente habilidoso, migra nas técnicas. Mas a técnica que sempre ficou foi a nossa trabeculectomia. Eu quero não deixar, talvez fazer como um adendo, um rodapé, Leopoldo, também para dar um testemunho, que quando eu comecei, vou dizer as datas mesmo, isso há 40 anos atrás, fazendo trabeculectomia. A trabeculectomia tem 50, a trabeculectomia foi de 72. 4 anos mais velha que eu. Pois é. Então, quando eu comecei fazendo trabeculectomia, e tinha já uma clientela, porque eu trabalhei, né, no Instituto Tom Rocha, tudo, a gente já tinha um volume razoável e pacientes já com background de exames, etc. Eu fazia a trabeculectomia não muito diferente do que é feito hoje, pequenas mudanças, e examinava o paciente no primeiro dia, no dia seguinte de pós-operatório. O paciente geralmente estava bem, nada a declarar, vamos dizer assim, nada a acrescentar, e marcava para o paciente, sabe voltar quando, Leopoldo? Daí 30 dias. Ponto. Por quê? Porque literalmente era esse o padrão, todas funcionavam. Não tinha tanto de coisa. Eu tenho um trabalho, foi publicado, eu acho que até com o Felício, lá atrás, nessas datas aí, em que a gente começou a presenciar a mudança de comportamento da trabeculectomia. Que muitas pessoas falam, são as drogas? Sim, provavelmente são. Aí falaram a prostaglandina, não, mas a prostaglandina surgiu 10 anos depois de que iniciaram essas mudanças. Aí eu visitei mudanças de FLAP, que passei a usar, antes era base límbica, depois passou. Houve algumas mudanças que ajudaram um pouco. Eu fiz o trabalho e pus alguns aspectos que foram clinicamente, na análise que nós fizemos, uma análise simples, que foram clinicamente importantes para essa mudança de comportamento. Dentre elas foi, naquela época, laser de argônio, trabeculoplastia, foi o FLAP base Fornice, e foi também, bom, aí começou a utilização de mitomicina. Mas não, tem um outro aspecto que foi muito importante nessa mudança de comportamento. Tanto é que a gente passou a visitar problemas como encistamentos, etc. E a gente eu reputo ao timolol. Porque teve isso aí, era o item que faltava. Esse mistério, né? vai permanecer. Doutor Romero, queria agradecer o senhor. Papo, para variar, sempre muito agradável. Essa história, eu fico muito feliz de poder estar aqui com o senhor e nós fazemos parte dessa história toda aí, sempre muito bom. Muito obrigado em nome de todos nós, né? Que nós todos somos a SBG. Somos todos a SBG. Parabéns para vocês. É isso aí, seguir em frente. E se eu souber de alguma coisa que aconteceu com a trabeculectomia, você vai ser o primeiro a se avisar. Obrigado.